Com toda certeza, um dos grandes vilões para o investidor é a inflação. E para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, conforme o IPCA, a inflação está em aproximadamente 9,7%. Isso mesmo, quase 10% de inflação no último ano. E o que o investidor de longo prazo pode fazer para proteger o seu portfólio dos efeitos da inflação, manter o seu poder de compra ao longo do tempo? E será que é possível fazer isso investindo em fundos imobiliários? E este é o tema central aqui do nosso conteúdo. Vamos falar da proteção dos efeitos da inflação usando os fundos imobiliários. E eu vou trazer aqui um fundo imobiliário de recebível que está conseguindo fazer essa função. Nos últimos 12 meses entregou 14% em rendimentos, isso mesmo, em dividendos. Além disso, vou disponibilizar aqui para vocês no link aqui na descrição do vídeo um relatório da Levante com os 3 fundos imobiliários para se investir agora. Os analistas da Levante estão indicando fundos imobiliários que podem proteger o dinheiro do investidor dos efeitos da inflação. Então clica no relatório, baixe, ele é gratuito. Vamos em frente, vamos falar aqui dos fundos imobiliários que podem trazer essa proteção tão esperada, que é proteger o nosso dinheiro, manter o poder de compra ao longo do tempo. Mas é muito importante logo no início a gente fazer um alerta. O que acontece com os fundos imobiliários, principalmente com o preço das cotas, quando ocorre o aumento da inflação? Quando ocorre o aumento da inflação no país, o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, faz consequentemente o aumento da taxa Selic, e é o que está acontecendo. Estamos em um ciclo do aumento da taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, consequentemente a renda fixa fica mais atrativa. Passamos a ter CDB, o próprio Tesouro Direto, outros títulos de renda fixa pagando muito bem. O que acontece com o investidor? Ele passa a migrar para a renda fixa. Então os fundos imobiliários tendem a cair o preço da cota. É o que aconteceu nos últimos meses. Então esse é um risco que acontece em consequência indireta dos efeitos da inflação. Agora o objetivo é buscar fundos imobiliários que mantenham pagamentos de rendimentos, que consigam trazer remuneração para o acionista, que no período ele consiga ter assim o seu capital remunerado. Então a ideia aqui é buscar fundos imobiliários que consigam manter o pagamento usando a inflação. Isso mesmo, a própria inflação trazendo uma correção para os fundos e que eles venham a pagar muito bem, ok? E se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Também já deixa o seu like que ajuda bastante. Vamos seguir aqui e vamos falar dos FIIs que trazem proteção da inflação. Primeiro temos que dividir em modalidades os efeitos da inflação. A correção nos preços dos aluguéis ocorre de forma diferente, seja nas modalidades de FIIs de tijolos ou nos de recebíveis, nos fundos imobiliários que investem em certificados de recebíveis imobiliários. Então vamos diferenciar aqui. O que acontece? O valor do aluguel tende a ser corrigido pela inflação. Então o que acontece? Nos próprios fundos de tijolos, os imóveis que são locados, né? Então temos lá os fundos de lajes, os fundos de shopping, também os galpões logísticos, têm os seus contratos com previsão de reajuste, usando aí indexadores, seja o IGPM, o IPCA, o ICDI. Então a possibilidade de reajustar os contratos conforme a inflação. Então aumenta a inflação, esses indexadores vão aumentar, então tem a possibilidade de reajustar esses preços e manter aí a proteção da inflação. No entanto, nos fundos de tijolo, esse poder que o proprietário tem, que o gestor tem de repassar para o cliente, depende muito do momento do setor. Então vai depender se o segmento está indo bem ou não. Como assim? Se o segmento está andando bem, o proprietário ele consegue repassar para os seus clientes. Se os seus clientes estão passando uma fase boa, é muito mais fácil repassar essa correção da inflação. Agora, se o setor não está passando um momento muito bom, o que acontece? O proprietário, o gestor daquele fundo, ele tem dificuldade em corrigir o aluguel. Como que ele vai aumentar o aluguel para quem já está passando dificuldade?
é muito difícil. Como por exemplo no último ano, o e-commerce teve um crescimento muito grande e os galpões logísticos, esses fundos de logística, tiveram a capacidade de fazer esse reajuste. Já nos shoppings e nas lajes corporativas, como o desempenho do setor não foi tão bom, o que aconteceu? Os proprietários tiveram mais dificuldade e, consequentemente, esses fundos imobiliários tiveram um desempenho bem pior que os de logística. Tudo bem? Então nós passamos aqui os fundos de tijolos. Agora vamos falar dos fundos de recebíveis. Os fundos imobiliários de recebíveis são aqueles que investem, que alocam o seu capital, o seu patrimônio líquido em certificado de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. São dívidas em que o próprio fundo ele vai passar a ter uma remuneração daqueles contratos. Então ela vai investindo em vários contratos, várias dívidas imobiliárias, onde vai tendo retorno periodicamente. Assim, esse fundo ele pode remunerar o seu cotista, ok? Então o que acontece com esses contratos, com esses CRIs? Eles têm previsão contratual de reajuste, conforme alguns indicadores. Então, esses fundos imobiliários, sim, eles têm a capacidade de fazer esse reajuste. Então, quando aumenta a inflação, consequentemente o IPCA também, né? É um índice que mede a inflação. Então, esses contratos que têm o indexador pela inflação ou ainda pelo IGPM, que também tem um aumento, foi o que aconteceu com o IGPM no último ano, teve um aumento aí de mais de 20%. O que aconteceu? Os contratos, consequentemente, eles são reajustados, ok? E também temos contratos reajustados pelo CDI. O CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, é uma referência entre os bancos e acompanha a taxa Selic. Então, quando aumenta a inflação, tende o Banco Central também a aumentar a taxa Selic e o CDI acompanhar. Isso demora um pouco mais que o IPCA, que é o indicador que mede naquele momento, e que o IGPM. Então o CDI demora um pouquinho mais. Então os fundos imobiliários de recebíveis também têm um potencial de acompanhar a inflação. Demora um pouquinho mais essa correção. E tem fundos imobiliários pagando excelentes rendimentos, ainda mais com a diminuição do preço das cotas, entrega um dividend yield muito bom. Eu vou mostrar aqui como, por exemplo, nós temos aqui o IRDM, que é um fundo de recebível que nos últimos 12 meses pagou 13%. Já o DEVA11, que é outro fundo que investe em recebíveis, pagando aqui quase 16% de yield, ok? Então um carrego muito interessante, isso devido ao aumento do IGPM e do IPCA, ok? Então o que a gente está buscando aqui? Está buscando colocar o nosso capital, alocar o nosso dinheiro de maneira para manter um rendimento satisfatório, ok? Então agora a gente vai verificar aqui um fundo imobiliário que está bem interessante. Pelos seus contratos terem aí previsão de reajuste pelo IPCA, pelo IGPM e 30% estar alocado a contratos pelo CDI, tem o potencial de manter esse aumento aí da inflação e trazer uma proteção, ok? Esse fundo imobiliário que eu vou falar, que é o RECR11, o REC Recebíveis Imobiliários. É esse fundo que a gente vai falar aqui. E se você quer saber mais 2 fundos, baixe o relatório da Levante. São 3 fundos que nós temos lá com a mesma capacidade de proteção da inflação. Então vamos falar aqui do RECR11. O patrimônio líquido desse fundo que investe em recebíveis é de 1,8 bilhões, ok? E a gestora do RCR11 é a Moise Pollitt, uma gestora com experiência de mais de 40 anos, ok? E o dividend yield nos últimos 12 meses do RCR11 é de 14%. Um dividend yield muito adequado. Tudo aquilo que eu falei está valendo para o RCR11. Então o aumento da inflação trouxe consequências diretas para esses indexadores. A gente vai conhecer um pouquinho melhor o RCR11. Vamos começando aqui pelo preço sobre valor patrimonial. Esse fundo imobiliário está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial, ok? Tem um ágiozinho que a gente tem que pagar para investir no RCR11. E o P sobre VP está em 1,09, ok? Um pouquinho acima. E o seu dinheiro em caixa. O que ele tem em caixa, esse fundo? Que ele tem preparado lá para fazer novas alocações? Ele tem aproximadamente
13% do valor em caixa. O fundo imobiliário RCR11, ele tem no mercado em negociação 110.986 cotas, ok? Estamos conhecendo aqui o RSR11. Eu também entrei no relatório gerencial do fundo e a gente vai conhecer agora a distribuição de ativos do fundo imobiliário. Qual que é a sua carteira? 87% da sua carteira está em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, são 73 contratos que o RCR11 ele tem. 13% em caixa, como eu tinha dito, e 0,5% alocado em outros fundos imobiliários. Uma parcela bem pequena e grande parte aqui em CRIs. Então, é um fundo imobiliário de recebíveis na sua essência. Lembrando aqui que o vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, é somente um estudo. Vamos seguir. Vamos conhecer aqui os indexadores, como que acontece com essa carteira de CRIs, como que está alocada aí conforme os indexadores. 54% atrelada ao IPCA, o Índice de Preço do Consumidor Amplo, e 31% pelo CDI. Olha o CDI aqui. E pré-fixado nós temos 4%, que o contrato é totalmente pré-fixado, e IGPM, que é uma pequena parcela, em 8%, e essa aqui é a composição por indexadores, ok? Vou dar uma passada para vocês conhecerem, são 73 contratos de CRIs. Então, o fundo, ele investe em recebíveis imobiliários. Vamos conhecer alguns deles aqui para a gente ver como funciona? Vamos pegar aqui como exemplo o CRI SG Aquiraz, acredito que seja dessa forma a pronúncia. O fundo adquiriu novas cotas do CRI SG Aquiraz, emitido pela RB-SEC. O volume adquirido foi de R$ 11.698.346. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA mais 9,5% ao ano. Então percebam aqui que esse CRI, eles têm uma parte atrelada ao IPCA, então se tiver uma variação da inflação, o contrato também vai ser reajustado. Olha que interessante. Mais uma taxa de 9,5%. Então, uma boa alocação. Além dos 9,5%, eu tenho a inflação. Se a inflação aí continuar nessa pegada, a gente tem um bom rendimento nesse contrato. E são diversos contratos que eu poderia trazer aqui para a gente ver que tem da mesma forma. E se você quer conhecer melhor o fundo, entra também no relatório gerencial, que vale a pena a gente conhecer o fundo. E a distribuição de dividendos do RCR11 nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses pagou R$ 14,70, tá? Trazendo aí um dividend yield aproximado de 14%. Olha que interessante. É importante, ao fazer a alocação nos fundos imobiliários, ou seja, nas ações, faça de maneira diversificada. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e alocar em um fundo imobiliário somente. Você estará correndo muito risco. Então, faça a diversificação para diminuir o seu risco, ok? Lembrando que o vídeo aqui não foi uma indicação de compra ou venda. E eu vou pedir aqui no final, me sigam lá no Instagram. Estou fazendo posts diários sobre investimento, trazendo muita matéria bacana, falando sobre mindset. A gente fala tudo o que interessa sobre investimento. Me siga, tá? É Alexandre Garcia Holder. Me siga por lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? E só clicar e me seguir por lá. Também baixa o relatório da Levante, que tá super legal, com indicações de compra de fundos imobiliários. Dá uma olhadinha lá. Eu vou encerrando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!